Chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, mas onde Cristo está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui, mas onde Cristo está, o mal tem que sair. A unção de Deus queima, queima, queima com fogo da glória, queima. Queima por dentro, por fora, queima, queima, todo pecado agora, queima com fogo divino, queima com fogo divino, resolve os problemas. Amém, glória a Deus. Vamos ler a Bíblia, graças a Deus, para não tomar tempo. Vamos ler a Bíblia, livro de Efésios, capítulo de número 6, verso 10. Vamos ver aqui sobre a armadura de Deus. Eu já falei sobre a armadura de Deus aqui, mas eu vou falar de novo, porque além da palavra de Deus ser uma fonte de águas vivas, sempre está jorrando águas novas, sempre você está aprendendo algo a mais da palavra. Então eu vou ensinar novamente aqui. Glória a Deus. Efésios capítulo de número 6, verso 10 a 18. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Aleluia. Assente, irmãos. Glória a Deus. Assente. Pode louvar a Deus com as palmas. Glória a Deus. Se você puder ficar com a palavra aí aberta e você quiser me ajudar nas referências da palavra de Deus, vai ser bom para a gente andar mais rápido com esta palavra. Paulo, irmãos, era um homem de Deus que muito importava com a igreja do Senhor, muito importava com a santificação da igreja, muito importava com a vida espiritual da igreja dos crentes. E aqui onde nós lemos no livro de Efésios, ele vem falar com os irmãos ali de Efésios a respeito da armadura de Deus. Vem advertir aos irmãos, glória a Deus, que devemos revestir de toda a armadura de Deus, a qual aqui na leitura ele vem citar quais seriam as armaduras de Deus. Ele vem nos advertir que nós não temos que lutar contra um e contra o outro. A nossa luta não é contra o irmão e nem contra a irmã, não é contra o ser humano. A nossa luta é contra o diabo mesmo, é contra Satanás mesmo,
que está fazendo hoje a humanidade viver um caos de pecado, que está fazendo hoje os crentes modernos, os crentes que não têm preocupação em ir para o céu, os crentes que acham que vão viver aqui para sempre, os crentes que acham que do jeito que estão, de qualquer maneira, vão para o céu. Esse mesmo demônio, esse mesmo inimigo nosso, que está fazendo os tais viverem nesta vida assim, é contra ele que nós temos que lutar. E para nós lutar contra ele, nós precisamos estar revestido das armaduras de Deus. Quando o crente está revestido das armaduras de Deus, ainda que o inimigo te lança pensamento para pecar, mas ele é revestido da armadura de Deus, ele tem força para resistir, tem força para expulsar e não pecar. Agora, quando ele não está revestido da armadura de Deus, quando ele está despreparado, uma palavra melhor para os irmãos entenderem, quando nós não estamos revestidos da armadura de Deus, nós estamos despreparados, e um soldado despreparado é presa fácil para o inimigo. Então um crente despreparado, ele é presa fácil para o diabo. Quantos crentes existem hoje no nosso meio que estão no mundo? Porque estava no mundo, vivendo dentro da igreja, despreparado de qualquer maneira. Muitas vezes foi exortado pelo pastor, muitas vezes foi chamado a atenção pelo pastor, ou por um irmão, ou por outro. Muitas vezes foi exortado, muitas vezes foi até disciplinado. Quantas pelejas o pastor, o líder, o irmão teve com ele, para que ele viesse se preparar, para que ele viesse ter cuidado com a cilada de Satanás, mas ele sempre levou a sua vida em despreparo, dando lugar para o diabo, vivendo como ele queria, às vezes dizendo: o pastor não manda em mim, o pastor, eu não vou viver como pessoas já falaram para mim aqui, eu não vou mudar o meu modo de ser por conta de ninguém. Só tem uma coisa, irmão: se não quer mudar o seu modo de viver para se encaixar com a palavra de Deus, aqui não congrega. Eu não sou crente para tumultuar pessoas na igreja para viver de qualquer maneira. Igreja para você viver como quer, está cheia por aí. Eu não tenho essa preocupação. Eu não vou pegar a minha cabeça e colocar lá na forca por conta de ninguém. Eu faço a minha parte, cada um faz a sua. O meu dever é ensinar, o meu dever é exortar, o meu dever é corrigir. Se não quiser, vai para onde te aceita como quer. O que acontece? Vai ser uma alma a menos que eu terei que dar conta no dia do juízo. É uma alma a menos. Porque tem muitos pastores ou líderes, digamos assim, que será condenado porque não corrigiu o irmão, deixou o irmão como queria e estava, e assim o irmão chegou a perecer, foi para o inferno e vai dar conta no dia do juízo para o Senhor. Ser crente, irmão, nunca foi fácil, mas ser obreiro, ser pastor, muito mais difícil ainda, porque o encargo de toda a igreja, de todo o ministério, está sobre o ombro do obreiro, sobre a responsabilidade do obreiro. Ah, mas aqui o pastor é chato demais, ele é exigente demais. Mas você sabe qual vai ser, ou qual é a cobrança que Deus vai fazer a ele, ao deixar a crentaiada viver de qualquer jeito? Você sabe? Você sabe que se ele te deixar viver como tu quer, tu vai para o inferno e ele vai ter que dar conta da tua alma. Tu sabe? Tu quer fazer isso? Tu quer assumir um local, um altar, uma liderança de uma congregação, de uma igreja, e deixar os crentes andar de qualquer jeito para você prestar conta deles? Você quer? Eu não quero. Eu estou aqui porque Deus me pôs. E Ele me pôs porque Ele crê que eu vou ensinar a verdade.
Então Paulo também, ele tinha essa preocupação com a igreja do Senhor, em ensinar a verdade para os irmãos. Então por isso que aqui em Efésios, ele vem advertir aos irmãos que a nossa luta não é contra um ou outro, mas é contra o próprio inimigo, os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí ele vem dizer, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Te prepare, irmão. Quer dizer, te prepara. Um soldado para ir para a guerra, ele tem que se preparar, ele tem que se trajar como soldado, calçar o coturno, tem que pegar as suas armas, as munições, tem que colocar o capacete ali de proteção, o escudo, a espada. Para poder ir para a guerra, ele tem que estar preparado para lutar e para defender dos ataques do inimigo também. Se ele for despreparado, o que vai acontecer? Ele será morto na guerra. É o que está acontecendo hoje no meio dos crentes. Muitos morreram na peleja, muitos estão dentro da igreja, mas estão mortos espiritual, estão destruídos. A vida espiritual é uma miséria. Crente dentro da igreja, eu já falei, sempre vou falar e repetir, com depressão. Crente dentro da igreja com ansiedade. Crente dentro da igreja oprimidos. Porque eu fui orar na igreja, pregar na igreja e fora e orar, próprios membros de ceia caindo endemoniados. Demônio não entra no reino do céu. Crente demoniado não vai para o céu. Crente que se suicida não vai para o céu, irmãos. Isso é coisa do diabo. Por que que o diabo está achando campo, lugar na vida desses seres que estão vencendo assim? Porque não estão revestidos. Glória a Deus. Porque não tem se preocupado em colocar a sua vida em dias com Deus, para ter o privilégio ou o direito de morar com o Senhor na vida eterna. Paulo foi muito usado pelo Senhor para advertir como fazer para que possamos vencer o maligno. No livro de 2 Timóteo capítulo 1, verso 4, Paulo ensina que o crente deve fortificar na graça de Cristo Jesus e que devemos confiar em homens fiéis, até com quem andamos, até quem nós confiamos. Aqui a palavra de Deus vem nos advertir que tem que ser pessoa fiel, pessoa de testemunho, pessoa de exemplo. Como que eu vou andar com uma pessoa que não é fiel? A pessoa, quando não é fiel, o que é que vai acontecer? Vai estar dando mau exemplo, vai estar causando escândalo. Glória a Deus. Aí a pessoa vê, lá, o pastor, aquele crentinho sem vergonha, que eu muito vi falar. Então Paulo aqui, ele vem ensinar que até para nós confiar tem que ser em homens fiéis. Vemos que Paulo fala para confiar em homens fiéis, ou seja, não é em qualquer um que parece dizendo ser crente, ser pastor, ser líder, que devemos confiar. Devemos conhecer a pessoa, ver se verdadeiramente essa pessoa é de Deus ou de confiança. A pessoa que for se tornar em um pastor, ele tem que ter um ensinamento, glória a Deus, da palavra de Deus, e se capacitar para ele poder ser um homem, um obreiro na obra de Deus. Ou seja, tem que ter um aprendizado de um líder que o ensinou e que ele está apto para aquela função. Aí sim, ser ungido ou consagrado tem que ter um responsável por trás. Tem muitos pastores aí, muitas pessoas que estão como apóstolo, como pastor, como líder, mas não tem ninguém
que o consagrou ele, que ungiu ele no ministério nenhum. Ele mesmo se titulizou pastor, obreiro e tal, e está fazendo a obra de Deus. Por isso que a obra vive relaxada. Uma pessoa que não passou pelo ministério, que não teve um aprendizado, uma pessoa que não aprendeu como deve ser no Evangelho, uma pessoa que não aprendeu a palavra de Deus, que não teve um líder por trás, porque a Bíblia diz que no meio do povo de Deus tem professor, tem doutores da palavra de Deus, para ensinar, e tem os pastores para ensinar a palavra do Senhor. Então tem irmãos que eles têm chamado para estar ensinando, tem irmãos que é professor, tem irmãos, quando eu falo irmãos, eu estou falando de obreiro, que são doutores da palavra. Esses, para chegar a esta posição, teve que passar pelo ministério que começou lá de baixo. Agora eu, para me chegar no cargo de obreiro, onde eu vou pegar uma obra para me liderar, para me pastorear, eu também tenho que começar lá de baixo e aprender como eles. Quando o meu pastor vê que eu estou apto para assumir uma dirigência de uma igreja, de uma congregação, então ele vai e me manda para lá, mas eu tenho alguém por trás de mim, eu tenho que responder a alguém, eu tenho alguém que me consagrou, que me ungiu pela oração, a revelação do Espírito de Deus, me levantou como obreiro na obra, para fazer a obra de Deus. Tem que ter alguém. Como um ministério, um pastor que é seu líder ou de uma conversão seria, por exemplo, Samuel foi instruído pelo sacerdote Eli, 1 Samuel 3:1. Davi foi por Samuel, 1 Samuel 16:11-13. Glória a Deus. Aqui, esse exemplo aqui, você viu Samuel, quem esteve por trás ensinando como deveria ele servir ao Senhor? Eli. Samuel 3:1. Eli esteve por trás ensinando. Ele cresceu dentro do templo aos cuidados do Eli, e Eli ensinou para ele o sacerdotal do templo de Deus. Dá para ler? Dá? Pode. Alto. E o jovem Samuel serviu o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão nem fé. Amém. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli era o responsável que o ensinava. Davi foi também instruído por Samuel. Glória a Deus. Segundo a Bíblia, está no livro de Samuel 16:11-13. Glória a Deus. Então, irmãos, uma pessoa para assumir um trabalho da obra de Deus, ele tem que ter alguém para ensinar. Nós, para viver nesta vida, nós aprendemos com nossos pais, aprendemos na escola, e vamos vivendo a vida e aprendendo. Mas nós temos que ter alguém. Até quem está na faculdade tem que ter um professor lá na faculdade para ensinar. Se hoje alguém é doutor, está trabalhando na medicina, fazendo cirurgias ou tratamento de pessoas de uma forma ou outra, ele está ali porque ele aprendeu, teve alguém por trás que foi o responsável, que o ensinou. Na obra de Deus não é diferente. Para mim chegar a ser um pastor, para mim chegar a ser um obreiro, tem que ter alguém que tem mais conhecimento do que eu, que seja um homem de Deus, que tenha visão de Deus, que ouve a voz de Deus, que recebe instrução de Deus para me ensinar, para que hoje eu venha ser um líder na obra de Deus, um obreiro na casa do Senhor. Samuel 16:11.
Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentemos até que ele venha aqui. Glória a Deus. E então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é o mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel levantou-se e voltou a Ramá. Glória a Deus. Vocês viram aí, irmãos? Viram que Samuel estava fazendo a obra de Deus. Tinha alguém na família de Jessé que Deus tinha escolhido. Tinha alguém. Quando Samuel chegou na casa de Jessé e falou, Jessé já trouxe os filhos dele, começando pelo mais formoso, pelo mais bonito, mais robusto, forte. Deus foi rejeitando tudo. Mas o menorzinho, o mais desprezado, estava lá no campo cuidando das ovelhas. Pele queimada pelo sol do deserto, quem sabe roupa suja das fezes dos animais, cheiro de ovelhas no mar, quem sabe cabeludo, glória a Deus, quem sabe cabeludo, porque estava maltratado ali. Nenhum daqueles formosos, aqueles robustos que ali apareceu, Deus aprovou. Samuel olhou assim, falou para Jessé: acabou os moços? Creio que Samuel pensava, mas Deus falou que tem. Hoje ele apresentou todos os filhos dele. Acabou o moço, o povo aqui, os seus filhos. Jessé falou: tem um lá no campo. Tinha até esquecido Davi. Era tão desprezado que tinha até esquecido. Tem um lá no campo. Está lá no campo lá. Está cuidando das minhas ovelhas. Então chama ele lá. Porque esses aqui, o Senhor não aprovou ninguém. Chama ele lá. Só vamos sentar na mesa quando ele chegar. Mandou mais que de pé chegar. Quando ele chegou, o próprio Deus falou: levanta e unge, porque é esse aí, ó. É esse aí, irmão. Quem tem o Espírito de Deus não vive enganado. Eu tenho um pouquinho de experiência na obra de Deus, porque a obra de Deus, você é vivendo e aprendendo, igual a escola do mundo. No mundo você vai vivendo e aprendendo, não é? E você morre às vezes sem saber. A obra de Deus é assim. Já teve vezes que eu cheguei no lar, fui chamado para orar no lar, pessoas perturbadas pelo diabo, Satanás oprimindo a pessoa. Quando eu cheguei lá que reuni a família para orar, logo uma pessoa deslocou dali, foi lá para dentro do quarto. Quando aquela pessoa deslocou para dentro do quarto, o Espírito de Deus já me incomodou aqui, tem algo errado. Eu orei para o povo ali tudo na hora. E a pessoa que foi contemplada era uma pessoa de 16 anos mais ou menos. Eu falei com a pessoa responsável da casa aqui: vem cá, tem como você trazer aquela pessoa que foi lá para dentro para me orar por ela? Tem, vou chamar. Foi chamar, ela não quis vir. Aí a pessoa voltou e falou: pastor, eu não quis vir não, mas pode vir aqui, pode entrar aqui. Posso entrar? Posso, então dá licença. Entrei de casa dentro, fui lá no quarto onde a pessoa estava sentada na cama. O diabo tinha levado ela para lá, para mim não orar por ela. O diabo queria fazer alguma coisa na vida daquela pessoa. O que aconteceu? Quando eu levantei, estava comigo as duas irmãs, obreiras. Quando eu levantei em oração por ela, que pus a mão, o cão caiu por terra. Falei: cão, foi você que trouxe ela para cá, né? Não queria que eu orasse por ela. Então a experiência que a gente adquire na obra de Deus,
Às vezes alguém poderia estar ali, podia achar assim, normal, a pessoa que sair, não tem essa oração, mas o negócio não é normal. Quem tem visão de Deus, quem tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus não nos deixa enganado. Glória a Deus. Então por isso que nós temos que ter aprendizado. Quando Deus falou a primeira vez com o menino Samuel, ele não sabia o que era Deus. Teve que ser instruído por Eli. Não, Samuel, quem está falando com você é Deus. Faz o seguinte: na hora que ele falar com você de novo, fala com ele assim: eis-me aqui, Senhor, fala que trouxeram o povo. Se Eli não tivesse ensinado a Samuel, ele ia descobrir, mas ia levar tempo. E Deus queria falar com ele naquela noite. Pela instrução de Eli, ele fez e Deus passou para ele o que tinha de passar para ele naquela noite. Glória a Deus, amém? Então vamos lá. Nós vemos que em Efésios capítulo 6, 12, né? Foi pela leitura. Glória a Deus. A nossa guerra não é contra o outro, ou seja, não é contra a carne, não é contra o nosso próximo, nosso irmão, mas é contra Satanás. E contra Satanás não se usa arma física. Contra Satanás não se usa revólver, não se usa fuzil, não se usa metralhadora, não se usa bomba, mas sim é uma guerra espiritual, e guerra espiritual é com jejum, oração que se vence. Mateus 17, 21. Glória a Deus. Mateus 17, verso 21. Se alguém achar primeiro do que eu, pode ler. Glória a Deus. É eu mesmo, hein? 21 diz assim: mas estas castas de demônios só se expulsa pela oração e pelo jejum. Glória a Deus. Não é uma guerra espiritual? Guerra espiritual não é, eu não falei que é guerrear contra Satanás, o inimigo da nossa alma? Com ele não vai arma, com ele não vai fuzil, não vai metralhadora, é jejum e oração. Por isso que muitos crentes estão derrotados, porque não jejuma, não ora, vive na carnalidade. Eu sou contra, irmãos. Não vou te dizer que mais na frente vai ter, não vai ter. Porque se Deus preparar para nós um lugar separado, vai ter. Mas tem pastor que só convida o povo para a igreja, os irmãos da igreja, para fazer um lanche na igreja, janta. Tem um pastor aí que eu conheço ele há muitos anos aí, sempre ele está arrumando pizza para os irmãos do culto. E é vendida, de graça também não. Vão fazer da casa de Deus comércio. Paulo diz que quem tiver fome, come em casa. Agora sim, a igreja tem um tamanho adequado e tem uma cantina separada, um refeitóriozinho da igreja, para os irmãos reunir lá alguma vez no mês. Tudo bem, mas direto, não, irmãos. Isso é contra a palavra de Deus, os ensinamentos que eu aprendi. Jesus disse: a minha casa é casa de oração, não é lugar de comer, não é restaurante. Eu sou contra. E até tem pessoa que me chama de santão, de salgado. Tem pessoa que já falou: pessoa que você não deveria estar aqui não, deveria estar no céu, você é santão demais. Minha resposta para a pessoa é essa: olha, quando a igreja estiver perfeita, Deus vai levar ela, não vai? Quando estiver no pronto e na hora certa, Ele vai levar. Se o Senhor não me levou com toda a santidade que você acha que eu sou, se o Senhor não me levou, é porque ainda não cheguei à santidade exata que Ele quer que eu seja. Mas na hora que eu estiver no ponto, parece você mandar não. Pode ficar tranquilo que o próprio Deus me leva. É a resposta que eu dou, irmão. Agora eu trato assim: se a pessoa acha que eu sou santo a esse ponto e vive falando assim, jogando, vamos dizer, na minha cara, eu classifico a pessoa como uma pessoa mundana, rebelde, que não é convertida e não dá conta de viver a fé que eu vivo, a obediência que eu vivo. Aí com inveja eu fico me julgando assim. Mas cada um vai ter um acerto com Deus. No verso 13 de Efésios, Paulo já fala que devemos tomar toda a armadura de Deus para que possamos ficar firme. Se você está revestido de toda a armadura de Deus,
toda tempestade, toda luta, toda investida do inimigo você vai vencer. E se você vai vencer, você vai permanecer firme. Jejum, oração, vigilância, leitura da Bíblia. Jejum, oração, vigilância, leitura da Bíblia. Satanás não pode com o crente que faz essas coisas. Glória a Deus. Hoje existem muitos crentes desviados, outros mesmo dentro da igreja, mas vencidos. Por que vencido? Porque não ora, não jejuma, não lê a Bíblia, vem à igreja não por amor e compromisso com Deus, não para adorar a Deus, mas por se sente obrigado, porque é um cantor da igreja, tem um cargo na igreja, etc. Se você tirar essa pessoa, ou tirar a ocupação dessa pessoa, essa pessoa ela some da igreja, ou vai para outra igreja, outro ministério que lhe dá oportunidade para ela. Esse tipo de crente não serve a Jesus, está na igreja pelo cargo ou pela oportunidade que tem, seja de cantor ou de obreiro, coisas semelhantes, etc. Aí está, porque muitos na igreja hoje estão derrotados pelo pecado, porque os seus próprios líderes estão também. Porque quem não tem visão de Deus, coloca pessoas para ocupar cargo na igreja, mesmo estando em pecado ou desviado. Outros colocam para a pessoa ficar com eles e não irem para outra igreja, e assim prossegue, vai. No capítulo 14, Paulo manda que estais firmes, depois de ter cingido os vossos lombos com a verdade. Sabemos que a verdade é a própria palavra de Deus. João 8,33. Sabemos que a verdade é a própria palavra de Deus. João 8,33. Glória a Deus. Vai no 14, verso 6 aí. 14, verso 6. Eu vou no 33 aqui, que diz a palavra do Senhor assim: responderam-lhe: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre. Verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui no verso 32 mostra que a verdade é a palavra de Deus. 14, verso 6, achou aí? João 14, 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então mostrou aqui que a própria palavra de Deus, ela é o que? A verdade. No verso 15 de Efésios 6, Paulo já diz que o crente deve estar calçado os seus pés na pregação, na preparação do evangelho da paz. Ou seja, está na igreja ouvindo a pregação, você está calçando os vossos pés no evangelho. Ou seja, se você estiver obedecendo, lendo a palavra, estudando a palavra, procurando viver, você está calçando seus pés no evangelho. Você está pregando, pegando resistência. É como um alicerce, onde é feito o alicerce no chão, onde fica apoiado a construção. Assim é o crente. A sua vida espiritual, ao ele ouvir a pregação, ele está fazendo o seu alicerce, que calçando os pés na pregação do evangelho, ele está se preparando para vencer as lutas, os vendavais da vida, de uma maneira ou de uma outra que vem sobre ele. Por isso que existem muitos crentes desviados, frios na fé, porque não tem esse preparativo do evangelho. E aí surgem as igrejas sem doutrina, do tem nada a ver, pode tudo, e assim vai. No verso 16, Paulo
Ele diz: o escudo da fé é ouvindo a palavra que passamos a ter a fé. Romanos 10, 17. Glória a Deus. É ouvindo a palavra de Deus que passamos a ter a fé. Romanos 10, 17 diz a palavra de Deus assim, ó: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você está ouvindo a pregação do Evangelho de Deus, você está aprendendo, você está construindo o alicerce da sua vida espiritual para você vencer. E é pela fé que vencemos todos os dados inflamados do maligno. Aqui já vemos porque hoje os crentes são os que estão vencidos, porque eles não prepararam seus pés na pregação do Evangelho, e por esse motivo eles não adquiriram a fé. Porque dizer que tem fé, irmão, é uma coisa, agora provar que existe fé é outra coisa. E a fé, ela é repartida por degrau, você sabia? Tem a pessoa que tem a fé de vir para a igreja, mas não tem a fé de aceitar Jesus. Tem a pessoa que já tem fé de vir para a igreja e aceitar Jesus, mas às vezes a falta fé para ser curado. Aí tem a pessoa que já tem a fé de ser curado, mas não tem a fé de ser salvo. É o que Jesus disse para aquela mulher, vamos dar para vocês verem, do fluxo de sangue: a tua fé te salvou. O que aconteceu com ela ali na hora? Ela foi curada do fluxo de sangue. A fé dela foi tão grande que ela alcançou até o perdão dos pecados da salvação. Então tem pessoa que recebe só a cura, como foi dos 10 leprosos no capítulo 17 de Lucas. Os 10 leprosos receberam o que? A cura da sua lepra. Mas entre os 10 teve um que teve a coragem, a fé de voltar para agradecer a Deus. Esse um recebeu ainda a salvação. Então a salvação não é para todos, e a fé é por degrau, por medida. Amém? Glória a Deus. Em Mateus 7, 26 e 27, Jesus fala sobre a construção da casa na areia. Essa casa que Jesus fala é a sua vida espiritual. Viu? Em Mateus 7, 26 e 27. Prosseguindo em Efésios, no versículo 17, Paulo vem dizer: por fim, Paulo diz, manda Paulo tomar também todo o capacete da salvação e a espada do Espírito, que ele mesmo diz que é o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus, que é o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete é para quê? Para proteger a cabeça. E a espada é para quê? Para nós lutarmos, atacar e também nos defender. Isso? Palavra de Deus, não é isso? Nós defende com ela, nós ataca com ela, né? Nós luta com ela. Então, o capacete e a espada é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Ao ler esse verso 17, podemos ver que por isso que muitos crentes hoje estão derrotados, seguindo doutrinas ou homens sem visão de Deus e sem santificação, porque estão derrotados na peleja por eles não ler ou não estudar a Bíblia, que é a espada, para que você se defende e ataca, e também é ela o capacete da salvação, para que se algo lhe atingir na cabeça, você está protegido pelo capacete da salvação, que é a palavra de Deus. No verso 18, Paulo diz assim: depois de estar usando tudo isso, né? No verso 18, Paulo vem: faz parte a oração em todo o tempo. Paulo não manda você estar orando no Espírito em todo o tempo, faz parte da oração em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Aí você vê que fazendo tudo isso, deve estar orando, vigiando com
toda oração e súplica, ou seja, sem desfalecer. Quando o crente não usa toda a armadura de Deus, ele acaba sendo derrotado na peleja, acaba sendo atingido na peleja. Glória a Deus. Então, aí Paulo estava exortando os irmãos de Efésios a isto, a se adquirirem, se vestirem de toda a armadura de Deus. É o que nós devemos fazer. Por isso que eu convido os irmãos aqui para estar orando. Domingo, oração. Ministério de oração. Você faz o seu compromisso com Deus, 30 minutos de oração todo dia. Aí você escolhe seu horário, de madrugada, de dia, de manhã, à tarde, à noite, a hora que você quiser. Você vai fazer os seus 30 minutos pelo ministério, pela salvação das almas, enfim. Projeto, está tudo no projeto, Deus dando a vitória. Nós vamos ter a carteirinha do Ministério da Oração, com os horários tudo fixado, para você escolher o seu horário, fazer sua oração, tudo mais. Glória a Deus. Então isso aí não está pronto, porque não precisa nem falar para os irmãos, né? Então tá aí, irmãos, esta aí, eu creio que os irmãos teve algum entendimento a mais a respeito da armadura de Deus. Glória a Deus. Então vamos estar preparando, orando, vigiando, buscando a Deus, nos revestindo. Quanto mais oramos, mais nós estamos nos enchendo, nos revestindo. Quanto mais jejuamos, mais nós estamos nos revestindo. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós estamos adquirindo conhecimento e se preparando para enfrentar o adversário. Amém? Eu prego sempre dizendo para os irmãos, não sou contra a pessoa ter conhecimento, estudar a palavra de Deus, fazer estudo. Não sou contra. Sou contra a pessoa fazer cursos para pregar, porque pregação do Evangelho, você pode até aprender a pregar o Evangelho pelo curso, mas é uma pregação sem vida, mas é uma pregação sem o Espírito Santo. É uma pregação que a pessoa não vai ter ali o preenchimento, a unção do Espírito, não vai sentir o Espírito falar dela, porque ela adquiriu conhecimento humano. E o conhecimento do crente é quando ele estuda a Bíblia e busca em oração o Espírito de Deus para dar para ele conhecimento. Porque no capítulo 14, verso 16 a seguir de João, a Bíblia mostra que o Espírito Santo ele é o nosso professor. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Vamos fazer oração. Glória a Deus. Oramos a Deus aí agora. Santo Deus, eterno, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Te agradecemos, Senhor, pela mensagem, pela palavra, pela vida de cada irmão aqui nesta noite. Senhor meu Deus, te agradecemos pela obra que o Senhor tem feito e está fazendo. Senhor meu Pai, entra com providência na vida, meu Pai, das pessoas que estão longe da verdade, que estão, meu Pai, longe do caminho da salvação, as que estão no mundo sendo escravas de Satanás, sendo usadas pelo diabo, meu Deus, para viver no pecado, no mundanismo, que estão sendo enganadas pelo inimigo, Senhor. Visita nessa hora e traz para a sua casa, usa o mensageiro ou a mensageira para falar da sua verdade, para que essa pessoa venha chegar ao conhecimento da verdade, e ela vem, meu Deus, arrepender dos teus pecados, te aceitar, para que tenha os seus pecados perdoados e o direito de salvação. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém. Quem pode bater palmas para Jesus? Glória a Deus, aleluia.